Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, por estarmos aqui reunidos nesse momento tão maravilhoso, dando início a mais uma campanha com o tema O Fracasso como Alicerce para a Transformação. O versículo para nossa meditação está em Jeremias 29, verso de número 11, que diz assim: Porque eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estou muito alegre de poder estar aqui, pela oportunidade que o Senhor nos concede, né? E eu creio que grandes coisas o Senhor há de fazer no nosso meio. Há um tempo o Senhor já tinha colocado no meu coração para fazer essa campanha e hoje o Senhor permitiu que eu pudesse estar desenvolvendo. Então eu creio que tudo é para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual a condição que você está hoje, mas eu quero te dizer, aleluia, que muitas vezes o sofrimento, muitas vezes o fracasso, aquilo que para nós parece fim, para o Senhor é um começo. Para o Senhor, Ele é uma oportunidade de mudança, de transformação. Então, confia no Senhor. Confia no Senhor. Talvez você pense assim, mas eu estava confiando no Senhor. E de repente tudo desmoronou. E de repente tudo se acabou. Você vai entender com o passar do tempo que o Senhor continua com você, que Ele não te abandonou, Ele está aí. E que se Ele permitiu que algumas coisas acontecessem, é porque Ele sabe. Ele sabe os planos que Ele tem a vosso respeito, Ele sabe. Amém? Quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo de número 29, amém? Enquanto vocês vão abrindo, eu vou estar fazendo a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nesse propósito que estamos iniciando hoje. E nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, toma a frente, Senhor. Toma a frente desse propósito, toma a frente das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, de tudo que é nosso, Senhor, de tudo que leva o nosso nome, Pai. Colocamos aqui na Sua presença, Senhor. Deus, o Senhor conhece cada situação, cada história, cada pessoa que está vivendo aqui, Senhor, meu Deus, às vezes um momento difícil, às vezes um momento que parece ser o fim, mas o Senhor, Pai, o Senhor é Deus que restaura, é Deus que refaz, é Deus que muda, Pai. Aleluia, toda situação. Então nós estamos aqui, Senhor, colocando nossas vidas nas Suas mãos, nossas causas nas Suas mãos. Fala conosco através de Sua palavra. Dá discernimento, Pai. Prepara o nosso coração para receber o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor também me use, Pai. Faça de mim um instrumento. Faça de mim um canal de bênção. Faça de mim boca de Deus. Que não seja eu aqui, mas que o Senhor tome teu lugar na minha vida, Pai. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça e que me constranja com a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te oro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 29. Nós vamos ler a partir do verso de número 1, que diz assim: São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo de que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe,
os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposos para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenha filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desertei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque eu sei, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem 70 anos, logo que se cumprirem 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos para o lugar donde vos mandei para o exílio. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, aqui está contando a história do povo de Israel. Esse povo de Israel, eles estavam aqui cativos na Babilônia. Para eles, tudo tinha se acabado. Quando Nabucodonosor, ele vai ali para tirar o povo, porque eles desobedeceram a Deus, porque não ouviram a voz do Senhor. Aquela cidade ali, ela foi queimada, destruída, né? O Senhor havia levantado vários profetas para profetizar, para falar com eles, para orientar, para dizer que aquela situação ali que ele estava vivendo, de cultuar outros deuses, estava entristecendo o Senhor, porque o Senhor havia feito aliança com eles, mas eles tinham esquecido da aliança que fizeram com o Senhor e se voltaram para outros deuses. Isso aconteceu depois que eles conseguiram conquistar a terra prometida, né? Depois que Josué havia morrido, né? O Senhor tirou aquele povo lá do Egito, levou
Moisés conduziu pelo deserto, Josué fez entrar na terra prometida, né? O Senhor usou ele ali como condutor para que o povo entrasse na terra. E depois Josué morreu, apareceu ali outros juízes, apareceu ali outras pessoas que conduziram o povo, mas o povo foi se dispersando, o povo foi se distanciando. E aquelas gerações que havia feito aliança com o Senhor, elas foram morrendo, e os filhos foram se voltando para outros deuses. Mas eram todos? Não, não eram todos. É claro que tinha pessoas ali que buscavam a Deus. Mas o que acontece? Os profetas falavam e o povo não ouvia, a maioria não escutava, o rei não escutava. Porque o rei ali que está conduzindo o povo, antes, né, o rei Davi, naquela época, ele era um rei segundo o coração de Deus, né? E aqui nós vemos que esse rei aqui, ele não estava segundo o coração de Deus, ele estava indo conforme os próprios interesses, ele estava buscando aliança com os povos ali para adquirir mais poder, tinha deixado de confiar no Senhor, tinha deixado, né, o orgulho entrar. Isso acontece, irmãos, no nosso meio, às vezes dentro da nossa casa, às vezes com algum ente querido nosso, começa a pensar só nos ganhos, começa a pensar só nas oportunidades e vai deixando, vai se distanciando. E às vezes a gente vai percebendo que aquela pessoa está distanciando, mas parece que foge das nossas mãos. E nós começamos a orar, começamos às vezes, a orientar, como fez alguns profetas, e falar: olha, não vai por esse caminho, porque a situação aqui pode ficar fora de controle, né? E as pessoas às vezes não escutam. E às vezes a gente vai se frustrando. Então o que acontece aqui com esse povo? Esse povo vai. Só que esse povo, quando ele sai dali, eles se sentiram completamente órfãos, eles se sentiram que tudo acabou. Que tudo acabou. Porque Deus tinha construído aquele templo bonito, né? O rei Davi, ele trabalhou muito ali, adquirindo riquezas. Aí veio ali Salomão, construiu o templo todo bonito, o templo ali levantado para a glória do Senhor. E o povo se desvia, o povo se distancia da presença do Senhor e deixa de buscar o Senhor e começa a cultuar outros deuses. Então, esse Nabucodonosor, ele invade aquela cidade, ele tira ali todas as riquezas, aquelas riquezas que Davi lutou guerras, várias guerras, para que conseguisse fazer o melhor para o Senhor. Então, é, dentro, muitas pessoas aqui que tinham ido para a Babilônia, que era o povo de Deus, eles estavam de luto, eles estavam ali sem saber o que fazer. Mas o Senhor, mesmo no meio do nosso luto, da nossa dor, não nos desampara. Então o Senhor manda escrever essa carta para que o povo lá fosse confortado, para que o povo lá soubesse que o Senhor não abandonou eles. Porque mesmo que tudo estava destruído lá, a cidade estava queimada, o templo foi destruído, o povo foi tirado, até mesmo aqui fala que até mesmo o, o, o rei, o rei havia, aqui fala assim, ó, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, aos quais Zedequias, o rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa carta foi enviada, né? E essa carta, o Senhor estava falando para todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aí o Senhor fala para eles: olha, edificai casas, habitai nelas. Vai ficando por aí até que eu cumpra o propósito que eu tenho que cumprir. Às vezes o Senhor tirou você do lugar que você estava. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu pude viver um tempo desse aqui. Eu tive um momento na minha vida
que eu senti que eu estivesse vivendo isso aqui. Porque lá em Jerusalém havia pessoas que oravam também, havia pessoas que clamavam para o arrependimento daqueles outros que estavam se desviando. Jeremias foi considerado profeta chorão, porque ele chorava muito, ele falava para o povo acordar, para o povo se despertar, para o povo voltar para o Senhor, e o povo não voltava. Ele falava que Nabucodonosor ia vir, e eles achavam que aquilo ali, que ele estava sendo um falso profeta, eles achavam que Jeremias era o falso profeta, porque eles queriam profetas que falassem o que eles queriam escutar. Então tinha outros profetas ali no meio que falava coisas que enganava eles, que distorcia, que falava só o que eles queriam ouvir. E tem pessoas que só querem escutar aquilo que é bom. Quando é coisa ruim, não quer saber, não quer dar ouvido. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, esse momento aqui difícil, esse momento que parece que tudo acabou, eu também já vivi. E no início da minha caminhada com Cristo, eu falo no início, não que eu tivesse começado a caminhar ali, não. Eu já estava caminhando com o Senhor havia um tempo, né? Eu desde os 15 anos, eu aceitei Jesus, só que eu ainda não tinha passado por nenhuma transformação. Eu ia na igreja, nos cultos, mas eu vivia muito aquela palavra: eu posso todas as coisas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. E aquilo não me prendia muito às doutrinas da igreja. Eu ia, gostava, né? Eu gostava da palavra, de tudo, mas eu não me firmava. Mas aos 24 anos eu resolvi entregar minha vida para o Senhor e desci as águas. E quando eu desci as águas, eu comecei a mergulhar mais fundo, a procurar ver o que o Senhor tinha para minha vida. E nesse momento que eu fiz isso, cada vez que eu fui aproximando mais do Senhor, mais eu fui vendo as coisas ficar difíceis para mim naqueles momentos, né? Nesse momento que eu falo, eu tinha um outro casamento, um outro relacionamento onde eu tive 2 filhos. E nesse relacionamento, quanto mais eu me aproximava de Deus, parece que mais as coisas ficavam difíceis para nós. Por quê? Porque ele já não buscava mais como antes e foi distanciando, distanciando do Senhor. E o que acontece quando a gente distancia do Senhor? A gente vai ficando mais fraco, né? E aí, por diversas vezes, eu orientei, chamei atenção como Jeremias fez, mas não deu ouvido, não deu ouvido. E quando foi passando os anos, eu fui sentindo mais no meu coração, mais vontade de fazer a obra, mais desejo de estar na presença do Senhor. E aos meus 30 anos de idade, eu fui adquirindo mais responsabilidade na igreja, eu fui tendo mais oportunidade na igreja. E foi quando parece que isso foi a gota d'água, né? Foi fazendo com que realmente ficasse sustentável a situação. E foi quando, assim, o Senhor permitiu que tudo se acabasse. E nesse momento que o Senhor permitiu que tudo se acabasse, irmãos, eu fiquei muito triste, porque eu pensei, eu estou na igreja, eu não achava justo que aquilo acontecesse comigo, porque eu estava buscando o Senhor, eu estava na igreja, estava me firmando, estava procurando fazer melhor, e o Senhor havia permitido que tudo acabasse. E eu fiquei desorientada, porque eu achava, será que eu não lutei o suficiente? Será que eu errei em algum lugar? E aquilo para mim foi um luto. E mesmo passando pelo fim, por tudo, eu continuei orando, eu continuei buscando, eu continuei crendo no Senhor, que Ele poderia mudar aquela situação. Esse povo que estava na Babilônia, eles foram para lá e eles ficaram lá e eles estavam pensando de fazer alguma rebelião, eles estavam pensando de fazer alguma coisa para que eles pudessem voltar para Jerusalém.
Só que havia uma profecia. A profecia era que eles estariam sendo levados ali por um tempo de 70 anos. E que naquele momento eles não era hora de se rebelar e nem de fazer nada. Eu, por vezes, tive pessoas que queria fazer com as próprias mãos, de se rebelar também, de se levantar e falar: você não está lutando. Mas tem hora que o Senhor quer lutar por nós. Eu estava lutando em oração, mas tinha coisas que às vezes as pessoas falavam para mim fazer com as minhas mãos, para mim tentar resolver com as minhas mãos. E assim não era a vontade do Senhor. E foi quando eu comecei a aprender a depender da vontade do Senhor e falar: Senhor, até aqui eu lutei, até aqui eu fiz tudo que eu podia fazer, né? Foi um relacionamento, um casamento de 16 anos, com 2 filhos, e eu na igreja. E eu falei: até aqui, Senhor, eu lutei. Eu lutei muito para que permanecesse, para que ficasse, né? Mas agora eu entrego nas suas mãos. E eu fiquei sozinha, meus irmãos, com os meus meninos. E eu quero dizer qual foi a diferença que me fez estar aqui hoje. A diferença, irmãos, é que quando eu fiquei sozinha, eu resolvi fazer uma aliança com Deus. Eu falei: Senhor, não quero, é, eu não quero, nesse momento que eu estou aqui, eu não quero procurar uma pessoa para mim. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Então, naquele momento, naquele comecinho, eu comecei a ir mais para a igreja. Eu comecei a buscar mais o Senhor. Eu comecei a estar todos os dias na igreja, porque eu não queria dar espaço para outras coisas. Porque se a palavra diz que, não a palavra, né? Já tem um ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, quando não tinha culto na minha igreja, eu procurava outra igreja para mim ir. Você, mulher, que talvez teve um final de um relacionamento e está tendo convites para balada, para festinha, para isso, para aquilo. Não vai por esse caminho. Se você quer restaurar a sua vida, se você quer que Deus mude a sua história, não vai por esse caminho. Busque o Senhor, faça uma aliança com o Senhor, porque isso vai adiantar as bênçãos na sua vida. Se você for falar assim: ai, eu agora vou aproveitar e vou curtir, porque eu fiquei tantos anos presa nesse relacionamento, agora que eu tô livre, agora eu vou curtir. Esse curtir às vezes vai te fazer andar para trás. Esse curtir às vezes vai te distanciar da presença do Senhor. E aqui, irmãos, o que eu acho é que Deus aqui ele permite que o povo vá para o lugar onde é o lugar que tudo podia. A Babilônia. Era o lugar onde eles viviam a vida dissoluta, uma vida regada a prazeres, esse lugar que o povo de Deus vai. Porque se eles estavam lá, onde tinha todo o ambiente para eles, né, fazer a obra do Senhor, eles não estavam fazendo, então o Senhor levou eles para onde eles achavam que eles queriam, né? Não todo o povo, não quero generalizar, porque eu sei que tinha pessoas ali, tinha um povo ali que se arrependeu, tinha um povo ali que caiu em si, tinha um povo ali, né, que às vezes a nossos olhos talvez não merecesse estar ali, mas o Senhor permitiu que eles fossem, né? A palavra diz que Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram, eles eram jovens, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram nobres, né? Eles foram levados ali, mas ele era um povo que não queria se contaminar, né? Lá na frente, não vê, eles não queriam se contaminar com as iguarias do rei, e assim tinha pessoas ali que não quis se contaminar, ali, assim tinha pessoas ali que não se dobraram, e essas pessoas que não se contaminaram, que não se dobraram, o Senhor levantou elas, né? Como o Senhor levantou Daniel. Daniel foi levantado ali como governador, um escravo. Ele foi um escravo assim, porque ele foi levado cativo ali. Ali ele era cativo, ali ele era escravo do rei. E ele foi levantado a governador. Ele foi os outros amigos dele foram levantados a conselheiros do rei. Quando nós nos colocamos, né, na presença do Senhor e falamos: nós não vamos contaminar com isso. O Senhor, ele tem o melhor para nós. Irmãos, passaram-se os anos, né?
passaram-se os anos e a solidão foi tomando conta. A solidão foi tomando conta e foi ficando difícil as lembranças de ter uma pessoa do lado e a vontade de ter uma família. E eu achava que eu não poderia mais, que eu não teria mais como ter, porque aquilo havia se quebrado. Às vezes você pensa que você não tem mais jeito, porque os anos foi passando e eu estava esperando que restaurasse, eu estava esperando que aquilo voltasse atrás. Mas não havia mudança da outra parte, não havia busca. Enquanto eu buscava, a outra parte não buscava. Então, como que o Senhor ia restaurar? Como que o Senhor ia fazer alguma coisa? Então, os planos do Senhor não são os nossos. O Senhor fez diferente do que eu imaginava. O Senhor fez de outra forma, né? Então, hoje, irmãos, hoje, graças a Deus, olhando para a minha vida, eu vejo quantas coisas o Senhor fez. E apesar daquele sofrimento que eu passei, ele foi alicerce para eu estar aqui hoje. E durante essa semana, nós vamos estar falando um pouco mais, porque senão o áudio fica muito grande e fica difícil, né, de acompanhar. Então, hoje eu falei um pouco, né, da minha situação, do, do momento que para mim tudo foi perdido, os sonhos, né, os projetos que eu tinha feito, tudo tinha sido desmoronado. E eu pensava não ter mais solução. Mas o Senhor falou para mim assim: eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não, não imaginava, irmãos, que Deus pudesse fazer tudo assim como foi, mas Ele tem um pensamento bom para o seu respeito também. O Senhor tem uma saída para a sua vida. Ele tem planos de restauração. E não pense você que ficou talvez lá no, na, lá, em- lá no, lá com o povo que não foi levado. Porque teve um povo que não foi levado, né? Que ficou, aleluia, lá em Judá. Esse povo que não foi levado, eles passaram também muita dificuldade. Mas o Senhor, Ele tinha planos para cada um que se voltou para o Senhor, para cada pessoa que se arrependeu, para cada pessoa que se colocou na presença do Senhor, o Senhor teve plano. O Senhor restaurou, o Senhor usou pessoas. Então, meus irmãos, volta para o Senhor. Volta o seu coração hoje. Faz uma aliança, ainda que você estava em desobediência. Talvez você não foi levado cativo, talvez você não foi levado para lugar nenhum, você ficou. Mas no momento que você ficou, nesse lugar aí que talvez foi destruído, e você está se encontrando num cenário queimado, destruído, com aquele povo ficou ali e pensou, como é que, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Né? Mas o Senhor é Deus que cuida. O Senhor é Deus que faz. Quando nós fizemos aliança com Ele, quando nós voltamos o nosso coração para Ele, aqui está falando aqui, ó, aleluia. No verso 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque o Senhor de todo o coração. Faça uma aliança com o Senhor, que você vai ver que o Senhor vai mudar tudo. Não é da noite para o dia. Você vai precisar passar por processos, mas confia no Senhor, que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, agradeço, Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor, nós estamos aqui iniciando esse trabalho. Eu sei que tem pessoas, Senhor, meu Deus, que às vezes não conseguem nem orar, que às vezes não conseguem nem falar, que somente as lágrimas tomam conta do seu rosto. Senhor, muitas vezes foi assim para mim também, o Senhor lembra. Muitas vezes nem de joelho eu conseguia ficar, eu ficava arrastando no chão. Somente o Senhor sabe dos dias e das noites que eu passei, porque o Senhor estava comigo ali. E por isso eu peço que o Senhor venha sustentar essa pessoa que às vezes não está vendo saída, Pai.
mas que o Senhor venha colocar esperança no coração dessa pessoa. Que o Senhor venha, meu Deus, mudar, Senhor, meu Deus, o cenário. Que o Senhor venha suprir, Senhor, todas as necessidades. Que o Senhor venha se mostrar presente na vida dessa pessoa, que ela venha ver que ela não está só, que o Senhor está com ela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, amém. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo, nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência para você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento, porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só quem foi em mim. Uou, deixa os seus projetos comigo, deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência para você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento, porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, aleluia, deixa acontecer no tempo do Senhor. O amanhã não nos pertence, só confia no Senhor, amém. Deixa os seus projetos, aleluia. Deixa eu cuidar dos seus sonhos, os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração. É o que planejei, é o que preparei, é o que eu reservei para você. O que olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei para você. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os seus projetos comigo, deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa os seus projetos comigo, deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa. Aleluia, glória a Deus.